Eu trago uma história hoje que está no Antigo Testamento e todas as vezes que nós nos baseamos em alguma passagem do Antigo Testamento, nós temos que estar vinculando aquela passagem, aquele texto, tirar alguma coisa para o Novo Testamento. Porque senão não tem sentido se a gente, embora o Antigo Testamento existisse e a preparação para o Novo Testamento, a preparação para Jesus, para a vinda de Jesus, mas não tem sentido a gente ficar e dar atenção, vamos dizer assim, dirigir o foco para o que aconteceu e não conseguir tirar dali, o que aconteceu naquela época ali, e não conseguir tirar daquilo ali aquilo que Deus quer projetar para frente. Então isso é muito importante. Não que se você não fizer isso, a pregação ou o ensino em cima daquilo seja desprezível, seja sem efeito, não, mas é muito importante. Por quê? Porque Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. A presença dele, o relacionamento de Jesus, de Deus e Jesus, tudo por Jesus, você consegue ver em cada livro da Bíblia. Já falamos isso aqui uma vez, num cursinho que a gente fez aqui de panorama, né? Panorama bíblico, mas oportunamente faremos isso novamente para os irmãos perceberem Jesus nitidamente em Gênesis, nitidamente em Êxodo, nitidamente em Levítico, em Número, Deuteronômio, em todos os livros, porque senão não teria sentido ele só aparecer lá no Novo Testamento. Aí quem é esse? E o interessante é que mesmo sendo assim, as pessoas não conseguiram descobrir que ele era o Messias quando ele chegou. E eu queria te perguntar se hoje ele aparecesse da forma que ele vai aparecer ou não vai aparecer dessa forma, da forma que ele quisesse aparecer aqui, para ficar aqui conosco pregando, isso não acontecerá, tá, irmãos? O Evangelho está destinado a nós pregarmos. Nós somos encarregados. Jesus não virá aqui para pregar o Evangelho. Ele vem buscar a sua igreja só e pronto. Primeiro busca nas nuvens, depois voltará com a igreja e nós viveremos com ele o milênio e depois para sempre. Amém? Mas imagine que ele aparecesse e sentasse aqui entre nós e começasse a falar: quem é esse intruso? Quem é esse visitante que está chegando aqui, está dando dicas? Não é? Será que nós agiríamos assim? Eu quero trazer uma história que está em 1º livro dos Reis, capítulo 21. Nós vamos ler 3 versículos inicialmente, depois, ainda no capítulo 21, faremos menções a outros versículos. Eu estou chamando essa mensagem de hoje, e a gente dá uns títulos apenas para identificar a mensagem no nosso YouTube, no nosso HD ali onde fica guardado, mas às vezes a gente coloca uns títulos que possam dar dupla interpretação. Não é o caso hoje não, mas dupla interpretação. As pessoas, o que é isso? Eu não acredito que esse pastor vai pregar sobre isso, né? Mas é nesse sentido também, da despertar a atenção. Hoje eu estou chamando isso de propostas perigosas. Propostas perigosas. Algum dia você entrou numa proposta que te fizeram que é perigosa, sabendo, essa aí é perigosa, essa vai me arrasar, e eu quero entrar para ver como é que é. Alguém acha que já fez isso? Sabendo? É muito difícil, hein? Mas pode até acontecer. Eu quero fazer uma proposta, você entra para ser meu sócio, daqui 2 anos eu te mato. Ah, que legal, mas eu tenho 2 anos ainda, né? Então, eu quero te fazer uma proposta, onde você entra comigo para fazer isso assim, assim, e você será infeliz para o resto da vida. Acho que ninguém entraria. Então, as propostas, elas são perigosas porque, na maioria das vezes, elas escondem o teor dessa própria proposta, ou seja, a essência da proposta.
Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, antes de ler ainda, lembrar aos irmãos que ninguém tem nada a nos oferecer, a não ser Deus. Que ninguém que não é servo de Deus tem condição de te dar o melhor do que você já tem. Quantos sabem disso? E por que de vez em quando você esquece? Eu estou falando para você e para mim. Por que às vezes nós acreditamos, temos que acreditar em propostas indecentes? Indecente não tem a ver com pornografia aqui não, mas proposta indecente, proposta ridícula, proposta diabólica. Por que nós temos até que ouvir essas propostas? Eu vou falar sobre Acabe e a vinha de Nabote. Nós já pregamos sobre isso aqui. E quero dizer para os irmãos que nós temos no coração o desejo de ficar repregando aquilo que pregamos. Eu conheço um pastor que ele prega toda semana, ele repete uma mensagem, toda semana, durante um mês, depois ele passa 2 em 2 meses. Mas isso é para afirmar, nós não estamos fazendo assim. Eu deixo vocês esquecerem um pouco e depois eu prego, eu trago. Por quê? Porque nós precisamos bater, rebater. E outra coisa que eu quero também que os irmãos guardem, é que os nossos perigos, ou os perigos que nos atacam, que nos cercam, estão nas sutilezas. Eu acabei de dar um exemplo, nada escancarado. Vem aqui, seja meu sócio, vem aqui, seja meu amigo, você quer casar comigo? Eu vou escravizar você para o resto da vida. De jeito nenhum. Hoje nós não temos escola bíblica, nós podemos ficar aqui até 1h da tarde, não podemos? Quantos dizem amém? Amém? Eu vou embora, vocês fiquem aí. Mas eu tenho uma parente, e quando ela começou a namorar um rapaz, a família começou a falar, olha, esse rapaz, apesar de ser crente, está aqui na igreja, está servindo, mas ele não é a pessoa ideal para você. Por quê? Por isso. A gente pode ser amigo dele, então, a casar é uma coisa. Mas ela não queria ouvir. E ela ficou impressionada com ele, porque era quase todos os dias. Ele tinha uma boa condição, ele levava ela para jantar nos melhores lugares. E ela, aquilo, porque ela não estava acostumada àquilo, para ela era um deleite, aquilo era, meu Deus, quando casasse, imagine, como solteiro, está me levando nesse lugar, quando casar então, que a minha mãe vai deixar eu viajar, imagine que é Paris, toujours, l'amour, Itália, por que não? Israel. Mas quando casou, o negócio mudou, parece que o dinheiro não ficou curto, não. A vontade dele ficou curta. E ele só queria saber de botá-la para trabalhar em casa e já fez logo um monte de filho, que aí ela não podia fazer nada, não podia sair e tal. Qual foi o resultado? Você sabe? Separou. Porque ela estava numa expectativa que foi apresentada, que era sutileza para levar ao altar e de repente fazer dela uma escrava ou alguma outra coisa, enfim. Cuidado, jovens. Olha as meninas bonitas, só as bonitas olhem para mim, as feias olhem para baixo. Olha, todas estão olhando para mim. Cuidado, principalmente as meninas. Isso não tem a ver um pouco, mas não está aqui anotado para eu falar, então certamente, eu entendo assim, o Espírito Santo coloca umas coisas na hora, né, e muda, principalmente as meninas, que o pai diz assim, agora não, isso não pode, não é a hora e tal, você não veja a hora de eu casar. Outros dizem, não veja a hora de eu fazer 18 anos, você não sabe o que é bom para tosse, você querer dirigir sua própria vida, você não sabe, então cuidado. Apertei demais aí não, né, irmão?
falei aqui, o visitante não vai nem querer voltar. Meu Deus, que igreja dura. Não estamos obrigando, não, estamos dando conselho. Quem decide isso? Os pais. Eu não posso decidir se sua filha tem 16 anos, você quer que ela case, emancipa e case. Não posso. Mas é correto? Na minha cabeça, não. Vocês quiseram vir aqui no carnaval, eu falei, filho. Isso é sadio, tá, irmãos? Isso é zelo pelas nossas famílias. 1 Reis 21 diz assim: depois disto aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Ele tinha uma vinha ao lado do palácio. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha. Vamos olhar as sutilezas, queridos. Dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra o quê? Melhor. Ou se for do seu agrado, darei em dólar, em euro, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Vamos falar com Deus. Pai querido, fala conosco. Nós queremos somente ouvir a Tua voz. Senhor, que seja uma manhã de reflexão. Que ninguém se sinta com a orelha puxada, a carapuça servindo. Não é. Mas que as pessoas, que todos nós entendamos o carinho e o zelo que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, nós temos que ver Jesus em tudo que nós temos na Bíblia, até no Antigo Testamento, embora o nome dele não esteja aqui. Mas Nabote, eu vou mostrar para vocês, que vai fazer uma parte de Jesus. Nós encontramos vários personagens na Bíblia que nos remetem a Jesus, mas não para nós sermos Jesus, mas para mostrar que Jesus estava presente e aquilo que ele conseguiu fazer, nós conseguimos. Ele disse: tudo que eu fiz para que vocês soubessem que é possível fazer. A única coisa que você não conseguiria fazer, era morrer na cruz. Mas talvez conseguisse, mas tinha 2 ladrões, os ladrões também conseguiram, mas não com a finalidade e o propósito de Jesus. Isso você não consegue, pode até morrer. A diferença é que nessa história, Nabote vai morrer porque vão matá-lo, e Jesus não morreu porque mataram. Jesus morreu porque Ele entregou a sua vida. Ele diz: a minha vida ninguém me tira, eu mesmo a entrego. Amém ou não? Esse homem tinha uma vinha próximo ao palácio. Segundo alguns historiadores, aquele lugar ali era um lugar onde Acabe, era o palácio de férias. Ele ia lá e ficava ali um tempo, e ele observou. Mas independente disso, ele disse: esse local aqui me serve. É importante, nós estamos estudando aqui, saber a origem de nomes, às vezes, significados, porque aí nós vamos entender bastante a mensagem que nos é proposta. O nome em árabe, Nabote, significa fruto ou frutífero.
Em João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse que Deus se agrada de que nós sejamos frutíferos. E isso o Pai quer, que vocês vão e deem muitos frutos. Vinha, no hebraico, que é o querem, plantação de uvas, cultura permanente, duração de média de 20 anos. Horta, hierec, eu não sei se a pronúncia está certa, tá, mas não importa, não estou dando aula de nada aqui. É variedade de culturas, é uma cultura temporária, é uma cultura de curta duração. Curta duração. Então, eu posso dizer que nós devemos ser um tipo de Nabote. Nós devemos ser frutíferos e devemos ter e tomar algumas atitudes para que sejamos vitoriosos. O final dessa história, eu já vou dizer antes que alguém levante, mas Nabote morreu, mataram Nabote. Nabote vai morrer, assim como Jesus morreu, por uma causa. A diferença é que Jesus ressuscitou. É sempre importante isso. Nabote não ressuscitou assim, mas tem uma promessa para ele, que nós vamos falar, para você também, para mim, para todos nós. E se nós não crermos nas promessas de Deus que estão na Bíblia, você é o mais miserável das pessoas, a mais miserável. Se você está seguindo o Evangelho, caminhando com Jesus e não crê nas promessas, eu não estou falando em promessas rasas. Te tomar, Jesus vai te dar 10 vezes mais, e às vezes Ele não vai dar aqui na terra nada mais. Mas são promessas que visam a vida eterna. Essas ninguém tira da gente. E é isso que nós temos que estar atentos, alertas para isso. É lógico que nós queremos, e se eu for dar agora aqui oportunidade para os irmãos, disseram que tiveram uma luta, perderam uma coisa, Deus restaurou, restituiu, deu mais, eu acho que eu não ia nem conseguir pregar, do tempo vocês iam usar tudo. Lógico que isso faz parte da nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos dá infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que desejamos, do que merecemos. Ele está falando de quê? É muito importante nós não perdermos isso. Vamos aos fatos. A primeira coisa, a vinha de Nabote chamou a atenção do rei Acabe. Você não durma tranquilo, durma com o olho aberto, o outro fechado, não literalmente, porque o inimigo está de olho naquilo que é valoroso na nossa vida. Eu já quero dar um spoiler. Deus me deu uma mensagem e me disse quando é para pregar. Não sei, já aconteceu isso com você? Essa mensagem é para o dia tal. Já falou? Alguém que já pregou aqui? É 1º de março, domingo das primícias. O Senhor já me deu a mensagem há 20 dias atrás. Irmão, estou com vontade de pregar. Ele disse, calma, eu posso pregar? Disse, calma, mas está ardendo. Ontem eu estava lá em casa, eu falei para a Vera assim, estava vendo um filme lá, e aí desliguei a televisão e comecei a escrever, porque durante o filme... Eu já não estava mais vendo o filme, porque o Senhor estava falando comigo alguns pontos a mais. O quanto Deus é preocupado com as nossas coisas valorosas e com os valores que Ele mesmo nos deu. Então eu posso dizer, a Bíblia diz que sim, eu posso dizer, e a Bíblia diz que é isso, nós somos o que de Cristo? Mordomos de Cristo.
E ser mordomo de Cristo é a coisa mais maravilhosa que você pode imaginar na vida. Porque você vai ter tudo e não vai pagar nada. Você vai ter todos os benefícios, e quando for preciso se usar de justiça, o seu advogado é Jesus. Sabe o que eu estou falando? A Vera sabe. Mas como é difícil. A nossa produtividade chama atenção, nós precisamos estar ligados nisso. Você reconhece algo em sua vida espiritual que pode chamar a atenção de outros? Você reconhece algo na sua família que pode chamar a atenção de outros? Deixa eu te dizer, estão de olho nos seus filhos. Será? Mas isso é antigo, irmãos. Nabucodonosor já estava. Quando ele recebeu aquele povaréu, povo de Deus, que Deus permitiu que fosse para lá para tratar com eles, tanto que eles saem depois. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz lá em Daniel, que o rei diz assim: procure os melhores, de preferência, os mais velhos, não é isso? Ah, os jovens. Eu quero os jovens. Mas faça um teste com eles, eu quero gente boa, quero gente inteligente, porque o desejo de Nabucodonosor era dominar, era fazer com que a Babilônia fosse um lugar que dominasse toda a terra, e ele só podia fazer isso com os melhores, e os melhores são de Deus. Você é o melhor que Deus fez, a sua família é a melhor família que há na face da terra, e se não tem sido, tem alguma coisa errada que nós precisamos entender e restaurar, e o Senhor vai restaurar. Tudo que nós temos chama a atenção do inimigo. É melhor não ter? Não, é melhor cuidar, só isso. Por quê? Assim como o inimigo está atento às coisas boas que nós estamos, as pessoas que são alvo do evangelho, o inimigo nunca vai aceitar Jesus. Você pode pregar o evangelho para o diabo, até você não vai conseguir, ele não vai aceitar, porque a função dele, cargo, diabo, acusador, destino. Às vezes eu brinco, né? O diabo fala do seu, você lembra o seu passado, quem você foi, lembra ele qual é o futuro dele. Ele precisa lembrar qual é o futuro dele. Já está determinado, o futuro dele é no lago de fogo, de enxofre. Então, as pessoas que são alvo do evangelho, eles precisam olhar o que Deus tem feito na nossa vida. Isso chama-se testemunho. O testemunho é aquilo que prospera na nossa vida, não em termos financeiros, porque isso é a menor das coisas, mas também acontece. Mas essa é a menor, porque isso ninguém vai levar para o céu. Mas família você vai levar para o céu. Vai levar em termos, o que eu quero dizer não é que você vem, gente, estamos indo, Jesus está voltando, não quero ir, não vem comigo, é agora ou nunca, o avião está saindo, corre criança, isso é uma coisa, o avião está saindo, corre, mas Jesus não, é individual, os irmãos sabem. Mas aí, ele faz uma proposta, me cede essa vinha. O inimigo quer comprar aquilo que é duradouro em nós, e nos oferece algo que seja efêmero. Já viu esse filme? Seu casamento é duradouro, e o diabo apresenta uma amante ou um amante, que é efêmero.
Deus te dá um trabalho para você ser testemunha dele dentro do seu trabalho. O trabalho é um mero detalhe para você ser um pregador do Evangelho, seja no comércio. E o que você tem mostrado para as pessoas? Coisas efêmeras? Lucros? Que qualquer governante pode chegar e determinar que não há mais, não haverá mais? As amizades, tivemos ano passado teve o acampa dentro, né? Das crianças, e depois a gente vai para a praça no sábado de manhã ali, né? E as crianças todas ali, eu dei uma palavra: aprendam uma coisa, aqui estão as suas melhores amizades. Eu não quero dizer que você não possa ter uma outra amizade lá fora, mas desde que você exerça sobre ela a sua influência. Mas aqui estão amizades que duram, amizades que a gente conquistou quando era criança, e pode ser que vocês não estejam juntos agora, ele está lá em Paranapanema, e você esteja lá não sei aonde, mas quando se encontram, vocês têm uma alegria, e aquilo que passou-se 20 anos, 10 anos vocês não se viram, parece que não houve separação. As melhores amizades são as crianças, quando crescem, se tornam, ainda que não na mesma igreja. Por isso, queridos, valorizem tudo aquilo de gostoso que você vai fazer na sua casa. Lembre dos seus irmãos da sua igreja. Você não é obrigado a chamar todos, mas cultive isso. O que eu quero dizer, não traga hortas para a sua casa, traga vinhas. Quantos estão entendendo, irmãos? E ele disse: eu posso te dar algo melhor. Isso também não é novo. Isso aconteceu lá no Êxodo. O povo de Deus saindo, Moisés falou: deixa o povo ir, não deixa e tal. Aí quando o faraó viu que não tinha jeito, ele começou a fazer propostas. Fez 4 propostas para Moisés. A primeira proposta, vocês lembram qual foi? Já que vocês querem, porque Moisés disse, nós temos que ir prestar culto a Deus, oferecer. Então, já que é isso, que eu não tinha deixado, porque antes ele tinha dito o quê? Estão lembrando da Bíblia aí? Tinha dito assim: esse povo está falando muito em Deus, taca o que neles para eles esquecerem? Taca trabalho. Atenção, você que gosta de trabalhar muito, cuidado, que isso pode ser uma artimanha do maligno, que quanto mais você trabalha, mais você esquece das coisas de Deus. Cuidado. Ao justo ele dá enquanto dorme. Cuidado. Mas eu não estou dizendo assim, você trabalhar demais e largar a igreja, não, é trabalhar demais, largar a família, sua saúde. Ninguém está preparado para trabalhar muito, o corpo não aguenta. Aí ele foi fazendo, faz aqui. Não dá. Aí, só para lembrar, os irmãos aqui, está dentro do contexto aqui, eu acho. Então eu vou fazer outra proposta. Não, nós queremos ir embora. Não, mas deixa eu fazer uma outra proposta. Vão, mas vão não muito longe. Fiquem aqui por perto. Por quê? Você não conhece o deserto. Eu vou te dar uma coisa melhor. O deserto é perigoso. Fica aqui por perto. Ele só não disse, mas ele quis dizer: se vocês sentirem alguma coisa, vocês estão perto, só voltar. Terceira proposta. Deixa as crianças. Essa apeteceu. Aos pais. Você viu? Mulher. O que, maridão? Ele está pedindo para ficar com as crianças. O que ele vai fazer com as crianças? Ele vai colocar nas escolas, melhor escola, igual Moisés. Eles vão ser príncipes. Ei. Ele não quer isso, não. As agências de publicidade estão de olho nas nossas meninas. Olha ali, 3, 4 ali, 5. Olha só gatinha lá.
As agências de publicidade estão de olho. Depois que entrou, não sai mais. E se sair, sai com muitos traumas. E Moisés disse, não. Disse, mas vocês vão para o deserto? Com criança? Deixa aqui que eu tomo contas. Depois você pega. Ele ia formar um exército novo com as crianças. Ele ia ensinar. O que é que o mundo quer? Ensinar. Dia 1º de março eu vou falar mais sobre as famílias. Embora não seja maio. Mas se o Senhor me julgasse para maio, eu dizia, Senhor, aí não. Eu não vou esperar não, porque está ardendo no meu coração. Não é bronca não, é coisa muito gostosa, é revelação de Deus. Não vou falar nada novo, mas o Senhor me despertou para ali alguma coisa. Então ele disse, não quero horta nenhuma. Por que você não quer? Eu vou te dar dinheiro, 200 mil dólares. Não, então vou ser 200 milhões de dólares. Não. Por que não? Porque eu não posso vender aquilo que é herança de Deus. Não, pastor, o senhor errou, ele falou herança da família. E quem deu? O dia que nós destruirmos a família, o dia que nós desprezarmos a herança que Deus colocou, que é a família, nós estamos irremediavelmente perdidos. Agora, cuidado, porque isso pode te levar. Ontem eu vi depois eu quero trazer aqui, sabe? Aquela fala, quantos viram a fala do Theo Hayashi, falando sobre a família e os ministérios? Ninguém viu? Então não vejam não, viu? Não vejam não, eu vou trazer aqui na igreja, eu achei tremendamente. É de uma família se despedindo da igreja, dizendo, viu filhos, agora nós vamos cuidar de vocês. Esses irmãos e tal, agora Deus mandou largar a igreja, pastor, largar a igreja e cuidar de vocês, né? Isso não existe, irmão. Você pode servir aos dois sem prejuízo. E primeiro lugar está Deus. Agora você tem que cuidar bem da família. Mas isso é outro assunto. Meu Deus do céu, o senhor vai fazer isso comigo, senhor? Eu já estou todo perdido aqui, Senhor. Ainda bem que meus irmãos são gente boa. Não, eu não quero, isso é herança da minha família. O que eu vou dizer? Primeiro que por uma horta. Não, mas então esquece a horta, eu te dou muito dinheiro, você pode comprar outra vinha. Não é. Então ele não estava batendo o pé porque ele não queria vender. Ele não estava batendo o pé porque ele achou pouco. Ele bateu o pé porque ele disse, eu não abro mão da minha herança. Ele tinha condição de mordomo, ele sabia. Olha Jesus aqui na vida de Nabote. Jesus no deserto. Orando, Pai, já tem 40 dias que eu estou aqui. Poder para tudo quanto é poro. Né? 40 dias jejuando e orando. Jesus, se você fizer isso, você vai ficar cheio de poder e autoridade. Imagina Jesus, o próprio Deus. Aí aparece uma figura lá. Ei, tudo bem por aí? O que você está fazendo aí? Quem era esse? O diabo, Satanás, estava ali. Eu quero te dar uma coisa melhor. Ele fez 3 propostas, mas eu quero falar de uma. Olha isso tudo aqui, subiu aqui no rabo. Olha tudo isso aí. Eu posso te dar isso tudo. O camarada, Jesus deve ter falado, mas que cara, ele quer me dar o que já é meu. Ele quer me dar o que já é meu, que é tudo, tudo, tudo. Nada foi fundado se não fosse a favor de mim, nada foi criado se não fosse por mim. Então ele estava dizendo, eu te dou coisas melhores, mas tinha um preço. Renuncie à sua herança. Ele não disse isso, mas está aqui implícito, tá ou não está no texto? Amém? Os irmãos conhecem um pouquinho de Bíblia, não precisa conhecer muito não. Quando ele fala do pão, ele diz, transforma essa pedra em pão. É legítimo, irmãos. Jesus estava com fome, porque a Bíblia diz, e teve fome depois de 40 dias. Estava orando, teve fome. O diabo aparece e diz assim, eu resolvo a sua fome. Mas não resolve não, irmãos. Não resolve. Ele pode resolver o seu apetite daquela hora, mas a sua fome ele não resolve.
Transforma essa pedra em pão se você é filho de Deus. Mas ele já sabia que ele era, por que ele vai ter que mostrar que ele é? Por que ele não transformou? Porque ele não veio para transformar pão para ele veio para ser o pão para os outros. Isso chama-se herança. Ele disse mais tarde: eu sou o pão vivo que desceu do céu, sou o pão da vida, ele é o pão para as pessoas. E o diabo queria. Então é um tipo. Nabote está dizendo: não, foi-me dado vinha, e eu não quero horta. Ele não está discutindo preço, ele não está discutindo valores, ele está discutindo herança. Isso vai lhe custar a vida, mas também custou a de Jesus. E se você for ao pé da letra, vai custar a sua, se preciso. Não tem outro jeito. Se você estiver aqui, eu não estou julgando, né? Aqueles que estiverem aqui na grande tribulação, e que o anticristo fala assim: eu tenho uma proposta para você. Você está aí com a vinha, você tem Jesus. Mas eu posso te dar algo muito melhor. É te dar vida. Eu não vou ceifar a sua vida agora. Basta que você passe para o lado de cá. Deixa eu fazer uma marca em você para eu não me perder, porque tem muitos que eu vou conseguir, eu quero saber os que são meus. Não quero. O que a Bíblia diz que vai acontecer? Vai morrer. E o que acontece com Nabote? Quer saber? Espera um pouquinho. E o que vai acontecer com você? Quer saber? Você já sabe. Você vai ressuscitar na avenida central do céu. E nunca mais a morte te alcançará. Aí Acabe ficou igual uma criança. Eu queria aquela vinha. Só ler o texto, continuar lendo, não é agora não. Ele vai dizer isso. Ele voltou para casa aborrecido, no versículo 4, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede, não quis comer, estou grave de fome. Mas Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: o que é isso, baby? O que você tem, amor? Por que estás assim aborrecido, querido? Não quer comer nada? Fiz torresmo para você. Acabe respondeu: é porque falei com o Nabote. Ele disse, me dá sua vinha, eu te dou dinheiro, porque você preferir. Ele disse que não vai me dar. O diabo se estrebucha, irmãos, quando a gente nega. Ele fica, mas é por um tempo, depois ele... A mulher disse: deixa comigo. Eu vou falar para casa de novo. Depois eu repito tudo dia 1º de março. Mulheres, o homem é o sacerdote, a mulher é a coluna. Alguém diz: o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. A cabeça só vira para onde o pescoço deixa. Isso aí é ditado do mundo, tá, irmãos? Mas a Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar e a mulher é a coluna. Não adianta ter sacerdote se não tiver coluna, porque a mulher sábia edifica. O que edifica? Coluna. Levanta um prédio de 10 andares, não precisa ser de 10, não, de 3 andares sem coluna, você vai ver o que vai acontecer. Igual a casa lá dos 3 porquinhos, não, dos 3 porquinhos, enfim. A casa na areia, voa tudo. Como diz o mineiro, avoa tudo. Jezabel disse: eu vou dar um jeito. E ela então contratou 2 homens, está lá no versículo 13, para mentirem. Vão mentir. Esse Nabote não pode acontecer. O que fizeram com Jesus, irmãos? Mentiram. Olha o tipo de Jesus aqui. Está nítido que está aqui? E o que tem acontecido com você? Você já sofreu alguma injustiça no seu trabalho? Levanta a mão. Na sua própria casa? Na sua vizinhança? E você está preocupado? Mas eu posso morrer. O viver em Cristo é muito bom, mas e o morrer?
é lucro. Pastor, mas o senhor vem falar de morte logo hoje? Não, estou falando de morte para viver a vida eterna. E todos nós já morremos, ou não morremos. Então algumas coisas têm acontecido conosco, porque nós não lembramos que morremos. Quando você se batizou, você morreu para Jesus. Pelo menos à vista das pessoas, mas tem que morrer no coração. E então ela levanta falso testemunho. Estou resumindo, porque eu quero me deter mais em 1 ou 2 pontos para nós terminarmos. E ela chama Nabote é levado para fora da cidade, apedrejam Nabote, e ele morre. Porque inventam mentira contra ele. Mateus 5, versículos 11 e 12, para toda a igreja que já sabe, eu estou falando de que trecho na Bíblia? Mateus 5, estou falando de quê? O Sermão do Monte. Agora ele vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, por causa da vinha, por causa da herança, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Pô, mas bem-aventurado isso? 12. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nabote tinha pleno conhecimento do valor que lhe foi passado. Eu não posso desprezar minha herança. Herança não se vende, não se troca. Qual é o cuidado que você tem tido com as coisas que Deus tem te ensinado, tem te dado? Qual é o cuidado? Você tem sido um mordomo? Quando a gente fala em mordomia, as pessoas logo pensam em quê? Dinheiro. Mas isso é muito além disso. Para você ser desprendido de qualquer coisa, inclusive dinheiro, você precisa ser mordomo de Cristo no coração. Você precisa fazer as coisas com amor. Eu faço porque eu amo. Eu trabalhei uma vez numa agência de automóveis, já estou lembrando isso aqui agora. Eu era garota, solteiro ainda, a Vera me conheceu passando ali na porta, ele ficava me paquerando o tempo todo, olhando para lá assim. Ela tinha que pegar o ônibus lá longe, ela vinha a pé para pegar lá, só para passar lá. Ela já falou isso aqui, é verdade ou mentira? Ela ia perder isso. E de vez em quando eu fazia o seguinte: você vai para onde? Eu vou para casa. Eu vou almoçar em casa. Não ia nada. Dava carona para ela de carro só para levar ela em casa. E ali eu já estava medindo ela, como é que ela era e tal. Isso faz 50 e poucos anos. 49 de casado esse ano, mais 6 de namoro e noivado. Ano que vem nós temos o 50. Amém? Se Deus quiser. Mas aí esse camaradinho lá, ele tinha uma coisa, ele era o lavador de carro. Ele era o quê? Mordomo. Eu também era mordomo, eu trabalhava no escritório. Ele era muito meu amigo. Nós dois conversávamos muito. E tinha um dos sócios da agência que era meio nojentinho. E ele gostava de pedir coisa na hora indevida. O rapaz lá lavando o carro, com a mão toda cheia de sabão, espuma, o carro assim, ele falava: fulano, não vou falar o nome dele aqui, né, porque se bem que ninguém conhece, nunca mais sumiu esse menino, fulano, aí ele fingia que não ouvia, aí o cara gritava, o cara levantava, vinha quase perto, fulano, ele: oi, traz um cafezinho para mim aqui. Fazia isso. Sabe o que eu descobri? Que ele pegava o café, mas antes de servir, ele fazia um monte de imundícia no café. Ele era mordomo, irmão. Ele era assim, ele ganhava o dinheiro ali, ele batia continência, chegava, mas o coração dele estava onde? Então o mordomo começa no coração. Você tem que ter prazer. Se você serve, a Bíblia diz isso, sirva bem. Se você é um empregado, seja o melhor. Quem vai acertar a conta com você é Deus.
A sua recompensa está preparada. Meu Deus do céu, tem tanta coisa para falar, vamos. Nabote tinha conhecimento disso. Qual é o cuidado que você tem com as coisas de Deus? Você tem guardado bem a palavra de Deus? Você tem jogado WD-40 para desenferrujar a leitura da palavra de Deus? Porque se você passar muito tempo, vai ficar enferrujado. E o que é o WD-40? É alguma coisa que desengripe. Desgripe? Como é que é? Hein? Fala aí para mim. Desengripa. Charlot é cultura também. Não é? É leitura. O que é que desengripa? Leitura diária. O que você tem feito? Você está enterrando a leitura com medo de alguém vir e falar mal de você porque você está lendo a Bíblia? Ou você vai aplicar nos 5 talentos, nos 2 talentos para ganhar mais 5, ou seja, ler mais? O que você tem feito para a sua herança ser passada de pai para filho? Porque se você não repassar, vai esquecer. Abre aí Juízes 2:10. A geração de Josué, quando eles chegaram na terra prometida, foi morrendo, foi ficando velha, foi morrendo. Quando acabou de morrer, a nova geração se esqueceu do Senhor, perdeu todos os ensinamentos. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dele se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor. Claro que não conhecia, não se falava, nem as obras que ele havia feito para Israel. Eu quero aproveitar e fazer um apelo à igreja. Toda semana alguém tem que ter um testemunho, não é possível que não tenha. Você está pensando assim, fui curado de câncer essa semana. Não. Mínimos detalhes, porque Deus se alegra nas pequenas coisas que você fala e coloca. Isso foi a mão de Deus. É importante que os irmãos nos procurem. Pastor, eu quero dar um testemunho. Fala conosco antes, para a gente saber o que você vai falar. É lógico, a gente tem que, infelizmente, tem que dar uma burilada. Mas temos que testemunhar. É isso que vai fazer com seus filhos. É estudar a Bíblia em casa, irmãos. Nós estamos perdendo isso dentro de casa. E aí a gente vem para a igreja, que é uma igreja avivada, quando se a nossa casa não está avivada. Já dei spoiler de novo. Nabote conhecia a sua condição de mordomo. Essa vinha não pode ser transferida. Por quê? Porque ela não é minha. Não é sua, mas você recebeu. Levítico 25, versículo 23. Tinha uma lei de Moisés que proibia a venda permanente de heranças familiares. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Essa lei, ele sabia, eu não posso. Há uma lei. Quando nós somos mordomos, nós entendemos que nós podemos usufruir bem, mas nada é nosso. Para encerrar, eu quero perguntar quanto você está disposto a resistir para não te roubarem os valores de Deus para a sua vida. Quanto você está disposto? Não precisa me responder. Mataram Nabote. Esse foi a menor das coisas para a vida dele. Eu creio que ele transferir a vinha seria pior para ele do que morrer. Ele morreu. E no versículo 17 diz, depois que morreu, Nabote foi apedrejado. Lá no versículo 14, então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, e disse a Acabe, levanta-te, homem, toma posse da vinha, é sua, agora é sua. Mas não foi por herança. Não foi por herança. Ele tomou o que não é dele. 17, então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, levanta-te, vai, encontra-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, está no lugar que ele não tem que estar.
Irmão, ninguém tira o inimigo da sua vida a não ser Deus. Mas se você for fiel, Ele vai te dar a coroa. Ele disse isso em Apocalipse. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte, Deus falando com Elias: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Está escrito ali. Vamos continuar? Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade, e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino. Não vai ter mais herdeiro aí, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Queridos, eu sei que é difícil, muito difícil. Se não fosse difícil, você não precisaria do Espírito Santo. Mas você precisa tomar algumas atitudes. E dois conselhos que eu deixo para o final, olhando de dois pontos de vista, de duas óticas. Primeira, Nabote e sua vinha, através da sua obediência. Vale a pena. Não preciso falar muito, vale a pena, vocês ouviram. Se Deus não honrar vocês, aí é que vocês não precisam servir mesmo a Ele. O que vocês estão fazendo aqui? Mas a Bíblia diz que Ele vai honrar, de um jeito ou de outro. Segundo ponto de vista, esse eu quero alertar os irmãos, é o ponto de vista de Acabe e sua obsessão, a sua ganância. Queridos, não invejem aquilo que os outros têm, porque Deus pode dar mais do que o outro, ou dar suficiente para você não sentir falta do que é do outro. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Se eu não tiver, é porque eu não preciso. E se eu precisar, Ele é o meu pastor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais Deus pode nos dar do que o inimigo tem para tirar. Isso tudo está na Bíblia. Nabote confiava na justiça divina. Ele preferiu morrer a decepcionar a Deus. Jesus teve um momento que ele pensou: nossa, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E Nabote morreu, porque Deus precisava que uma posteridade maligna fosse jogada no esquecimento. E Jesus morreu para que uma posteridade maligna seja jogada no inferno. Toda a descendência, o diabo e seus demônios, todos serão lançados no inferno. E você, todas as vezes que você morre por alguma coisa, alguém é beneficiado. E você está matando alguns. Imaginem aqui, cada um com aquele Detefon, aquele SBP na mão. Você sai ali, você mata um pouquinho de mosquito. Aí o outro sai, vai lá no outro quarto, mata um pouquinho de mosquito. O outro vem e mata um pouquinho de mosquito. Então, é como se nós estivéssemos no nosso lugar, matando posteridades malignas. Quantos entenderam isso? Você não é Jesus, mas você precisa fazer o papel de Jesus. O único que você não pode é morrer na cruz. Não pode porque não tem dinheiro para pagar, e não pode porque Ele já pagou. Não tem duas mortes.
não tem dois sacrifícios. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Daqui a pouco, ontem já começou de noite, eu acho, não estou a par, nem quero estar, mas eu leio os jornais, né? Então passo o olho assim. Daqui a pouco já está aí o pessoal sambando e tal. Na quarta-feira eles se lembram que acabou o carnaval. Tudo volta, e às vezes volta pior. É como se você está com uma dívidazinha e para esquecer você faz uma viagem para a Europa. Quando você volta você tem o dobro da dívida, tem um cartão para pagar. É quanto isso. Mas nós não. Nós temos a esperança, a certeza da esperança. Nós temos uma esperança, mas uma esperança certa. E nós estamos aqui para oferecer ao Senhor o melhor. Eu queria orar pelos irmãos, convidar que os irmãos viessem aqui à frente. O propósito da oração hoje é que você receba, na medida que o seu coração abrir. Se você abrir 2 litros, você vai receber 2 litros. Se você abrir 20 litros, você vai receber 20 litros. O quanto você tiver vasilha para oferecer, o Senhor vai encher do Espírito Santo. Está na Bíblia. Quando acabarem as vasilhas, acaba o azeite. E o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Por que eu estou falando no Espírito Santo? Porque nós não temos outra saída, a não ser o Espírito Santo. Jesus não está aqui em carne e osso, em presença. Deus não está aqui em carne e osso. E o Espírito Santo, ele está aqui em carne e osso. Onde? Dentro de você. Você é a figura de Jesus agindo através do Espírito Santo. Posso dizer isso? Não é nenhuma heresia, tá, irmãos? Então, aqueles que quiserem, sinceramente, eu não sei o que estão passando vocês, não tenho a menor ideia. Não tem. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não estou preocupado se vão vir 3, 4, vou falar isso agora, que agora vai encher. Não. Você também não sabe o que você vai viver amanhã ou semana que vem. Então, eu queria te oferecer que você já consagrasse a sua vida para o Senhor plantar uma vinha em você. E te desse firmeza para você dizer assim, eu não abro mão. Ainda que você tenha que perder, não a vida, mas vamos dizer, perder a vida. Que vida? A sua vida de regalias. Se você não fizer isso, então eu vou te cortar algumas coisas aqui no emprego, ou aqui não sei aonde, eu não sei mais o que. Tá bom, eu vou morrer para isso. Mas o Senhor disse que a recompensa será tremenda. Quantos quiserem, vem aqui, nós vamos orar por vocês. Vamos acreditar, irmãos? Vamos acreditar? Não é o pastor Isaías que vai fazer isso. Não é. Nunca pretendi ser. Mas eu tenho sido o instrumento nas mãos de Deus nesses meus anos de vida. E tenho sido um terreno para ministrarem na minha vida também. Eu tenho recebido ministrações, eu não sou dono de mim. Mas eu tenho aprendido que quanto mais humildes nós formos, nós seremos abençoados. E quanto mais determinados formos. Deixa eu dizer, você vai receber alguma proposta, talvez, que você vai ter que suar para aceitar. Vai doer, irmãos. Você vai ter dúvida. Caramba, aceito ou não aceito? E agora? Vai ter. Como é que você sabe? É profecia, pastor? Não, é vida. É vida. É vida. Mas vão te tirar de um lado, Deus vai dar de 2 do outro. Eu sou testemunho disso. Desde que eu nasci, eu vi isso acontecer com meus pais e na minha vida. Os irmãos não têm noção como eu fui perseguido no meio musical por nenhum ímpio, nenhum, só por crentes, cantores, pastores e radialistas.
que tinham inveja, alguma coisa, porque de repente uma música minha estava tocando mais do que o outro, e eles falavam para mim. Eu fui lá e falei para fulano parar de tocar sua música, porque só dá você, e você não está pagando nada. Eu não pagava nada. Primeiro que eu não queria pagar, e segundo que eu não tinha dinheiro para pagar. Eu vivia daquilo, eu vendia o almoço para comprar a janta. Mas o Senhor foi abrindo portas, e Ele me levou a lugares para cantar, que eu nem sei quem me indicou. Na Suíça, na época que eu fui o primeiro cantor evangélico brasileiro a pisar na Suíça. Me disseram isso lá, porque eram igrejas Assembleia de Deus, pequenas e tal. Quem me mandou lá? Não sei. Aliás, sei, Deus. Outras coisas foram acontecendo. Quando eu pensei, perdi tudo, o Senhor disse, não, eu só tirei o que estava te atrapalhando. Agora você vai deslanchar. Estou falando da minha carreira ministerial, mas existe a minha profissional. A minha profissional. Já dei testemunhos aqui da minha segurança. Eu não posso vender essa herança. No meu carro, eu não vou levar esse garrafão de cachaça com você, meu amigo. Não, mas é para mim. Não vai no meu carro é consagrado. Vocês lembram disso? E a pessoa aceitar Jesus, anos depois, e me ligar, vem para o meu batismo. Você vai se batizar? Vou. É mesmo? É. E o que me ajudou e que me convenceu foi a sua atitude de ser fiel ao Senhor. Aqueles anos atrás, não deixando eu levar um garrafão de cachaça dentro do seu carro. Nós estragamos a amizade, mas eu ganhei Jesus. Você quer restaurar a sua amizade comigo? Para agora. Já falei isso aqui, muitos já ouviram, mas alguns não ouviram. Mas eu não fiz para parecer não, irmãos. Eu tinha feito um pacto com o Senhor. Eu nunca mais bebo bebida alcoólica. Estou falando em particular nisso. Se Deus não te falou, espere Ele falar. Mas Ele falou comigo. Nunca mais. E nem carrego bebida perto de mim. E nem transporto. Um grande amigo meu, você está indo aos Estados Unidos, quando você passar ali no free shop, traz 1 litro de uísque. Você está maluco, rapaz? Eu saí com uma garrafa de uísque. Não, mas não é para você, é para mim. Eu disse, não, mas eu estou levando. Quase perdi a amizade. Mas não perdi nada. Irmãos, eu não sou todo poderoso não, eu estou pregando aquilo que eu vivo. Estou pregando aquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo errado, os irmãos, por favor, me ajudem. Não me acusem, mas me exortem. Me chamem no canto e venham e falam, Deus está falando isso assim, assim, para você. E se for de Deus, nós vamos nos abraçar. Se não for de Deus, você vai cair duro. Porque você está inventando. Mas eu quero que os irmãos falem. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. É muito difícil te seguir, Jesus. Nós não temos forças. Estou aqui com uma turma de pessoas fracas, onde o maior deles sou eu. Nós não temos forças, não temos. E o diabo diz que nós temos, que nós podemos, poder da mente, poder do pensamento positivo, nós conseguimos. Mentiroso, sem ti nada somos e nada podemos fazer, diz a tua palavra, o Senhor mesmo dizendo. Então agora eu quero pedir, Senhor, eu não sei quantas vinhas as pessoas, quantos irmãos estão com suas vinhas sendo paqueradas pelo diabo. Eu quero primeiro colocar aqui os nossos jovens, nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa igreja Kids. Nossa igreja não é de amanhã, não, é de hoje. Eles já estão pregando, já estão orando por enfermos, já estão sendo batizados no Espírito Santo. Quero pedir pelas nossas crianças, quero pedir pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens. Senhor, são bonitos, são talentosíssimos. Nós agora recentemente tivemos jovens aqui que passaram, já são médicos. Outros estão cursando cargos altos, elevados em algum lugar. Senhor, Nabucodonosor está de olho neles, mas eles são vinhas, e a vinha é permanente, a vinha é herança,
é aquilo que foi plantado na vida deles através de seus pais, através da palavra. Eu quero te pedir, Senhor, não permita que eles troquem por horta, coisa passageira, efêmera. Agora aqui estão os pais. Pai, nós não sabemos. Tem hora que um pai ou uma mãe me procura outro irmão, diz: o que é que eu faço? Minha filha falou isso, meu filho falou aquilo, eu não sei. Mas não sabe mesmo, nós não sabemos. Porque eles são seus filhos. E o Senhor que os criou, o Senhor que os inventou, entre aspas, nós não sabemos. Eu quero pedir agora um banho de sabedoria agora para todos os pais, mães, pais. Quando eu falo pais, eu estou falando pai e mãe, mas todas as mulheres, todos os homens que estão aqui. Senhor, não permita que olhares de Acabe nos fascinem, ainda que tenhamos que perder. E o morrer aqui não se trata de morrer literalmente, mas perder essas coisas na nossa vida, é morrer para isso, deixar de ter isso. Eu sei que o nosso Senhor vive. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no momento certo Ele se levantará, Ele vai se levantar. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Pai, agora eu quero pedir que o Senhor toque no coração de cada vida aqui, para que eles comecem a abrir. Sinta agora a mão do Senhor tocando no seu coração. De repente a fechadura estava emperrada, e o Senhor está agora lubrificando o seu coração, para você abrir o coração. Aquilo que você nunca imaginou conseguir fazer, o Senhor vai te dizer agora: estou fazendo no seu lugar. Você não sabe mesmo, mas você confiou a mim, você é meu mordomo. E quem abastece a casa sou eu, o mordomo só cuida. Pai, cuida deles, cuida de nós, cuida de mim, cuida da liderança da igreja. Quero colocar todas essas vidas que estão ao alcance da nossa voz, do nosso olhar aqui, mas aqueles que eu não estou enxergando, aqueles que estão viajando agora, faz de conta que eles estão aqui no altar, Senhor. Coloca-os também na concha da tua mão direita. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Enche do teu poder, enche da tua autoridade, dá sede e fome pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Alguém aqui que está aqui, tem algum pedido especial, alguma coisa? Estou passando por uma tribuna, não precisa me dizer o que é, tá bem? Alguma coisa que você está sendo sufocado, se estiver...